Boa tarde, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje, nessa tarde bonita, com o tema Sexo no Divã. Eu gostaria de convidar vocês, lembrá-las que quinta-feira próxima, depois de amanhã, eu estarei apresentando o workshop Vitalidade Feminina. Então, dia 14 de maio, às 19 horas. Eu estou preparando um workshop com muito carinho e nele eu vou te ensinar como você manter o seu relacionamento aquecido durante e após a quarentena, mesmo lidando com filhos, com trabalho e com afazeres domésticos. É um workshop totalmente gratuito em online e eu aguardo vocês. A inscrição pode ser feita na bio do meu Instagram. Não perca esta oportunidade. Então, gente, o nosso tema hoje é sexo no divã. E para nós começarmos a refletir sobre o tema, vamos refletir. O que é sexualidade? Sexualidade é um aspecto da vida de todos nós. E a sexualidade nos acompanha em todas as etapas da nossa vida. Desde o útero materno, se a gente observa o ultrassom, né? O ultrassom, a gente vê lá a bebê chupando o dedo, o que nós depois vamos chamar da sexualidade oral. Então, a sexualidade é esse tema vasto, esse tema amplo que nos acompanha durante toda a nossa vida. E é interessante pensar, né, como é que a sexualidade vai se desenvolvendo durante a vida. Então tem a sexualidade lá do próprio bebê, no útero materno, que o bebê fica lá chupando o dedinho e ao que tudo indica, ao que parece, lhe dá muito prazer. E depois vem a sexualidade da criança, a sexualidade do jovem, a sexualidade do adolescente, depois do jovem adulto. E aí nós vamos trabalhando e vivenciando a nossa sexualidade. Eu convidei uma pessoa para dividir conosco essa live, que é a Cris Linhares. Eu já vi que a Cris entrou, eu estou aguardando que a Cris peça para entrar. Tá bom, Cris? Estou aqui no aguardo. Então, gente, mas o tema de hoje é sexo no divã. Obrigada pelos acenos, boa tarde. Boa tarde para todos que estão entrando. E a Cris está aí. Estou aguardando você me chamar, Cris. Então, gente, a sexualidade também é tema do divã. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Valquíria. Então, a sexualidade, ela também é tema do divã. Quer dizer, ela leva... Aperta no nome da Cris, como que é? Me dá uma ajuda aí. Bom, eu chamei a Cris, vamos ver. Alô, Aê! Cris, agora deu. Eu Tudo estava te bom? esperando. Tudo bom, minha querida? Eu estava te esperando aqui. Eu estava Muito. apertando e não estava indo para nenhum lugar. Eu falei, bom, ela que vai me chamar, então. Eu estava esperando por você. Mas então, Cris, seja muito bem-vinda na nossa live.
né? Obrigada, querida, E por ter me convidado e um beijo a todas vocês entrando aí na live. A Fabi, ela tem um trabalho lindo com mulheres aqui nos Estados Unidos. Eu até convidei ela para assistir, para conhecer também o seu trabalho, que é tá bom. fantástico. Cris, muito prazer em ter você aqui conosco. E eu sei que Prazer você é é muito meu. conhecida, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde você mora. Mas, de repente, eu gostaria que você se apresentasse para aquelas pessoas que não te conhecem, né? Mas quem é você? Cris Linhares. Olha, Por favor, Celista, com a palavra. o dia que eu Com- souber essa resposta, quem sou eu, a vida perde a graça. É isso que eu falo. A vida perde a graça, porque o gostoso da vida é o mistério, né? E quem não sabe viver Exato. o mistério, agora com a quarentena, que a gente está perdendo o controle, que a gente nunca teve, mas agora nós estamos experienciando, tá um monte de gente se perdendo. Eu falo, temos que abraçar o mistério. Bom, mas para Exatamente. o mundo, né? Além de ser mãe de 4 crianças lindas e um anjinho que está no céu. Sou casada há 15 anos. Eu sou psicóloga de mulheres há 20 anos. Sou autora de vários livros, mas o mais recente agora chama Doidas no Divã, que fala sobre Sim. como a gente realmente... eu acho que a gente está no momento e eu não sei se você concorda, mas eu acho que assim virou normal, né? A mulher viver com estresse, com ansiedade, cansada, na pressa, com uma vida sexual que muitas vezes não é satisfatória, e a gente se acostumou com essas coisas. E eu, assim, tô amando o nosso bate-papo, Celisa, porque no meu livro Doidas no Divã eu falo muito isso. Chegou um momento no meu casamento com o filho que eu ouvi, assim, aprendi com a minha mãe, casa, tem filho, mas ninguém ensinou a gente as nuances que acontecem na intimidade, né? Quando você tem filho, o que acontece com a vida sexual. Então, assim, eu tive que realmente resgatar muita coisa no meu casamento. Eu passei um momento quando eu tive a minha primeira filha, e eu até conto isso no livro, que eu tive depressão pós-parto, eu engordei 35 quilos, e eu me perdi. Né? Sim. Meu casamento se perdeu, a gente quase se divorciou. E eu sei que muitas mulheres aí que estão ouvindo a gente podem estar passando por isso ou conhecem alguém. Então, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Sim. Aperto vocês aí o aviãozinho para convidar a amiga que tem que fazer parte dessa sexo no divã. Esconde as crianças, tampa os ouvidos dela e aperta o aviãozinho e chama as amigas agora que tem que fazer parte. Põe o foninho, né? Põe o foninho que as crianças não escutam. Cris, você está com fone de ouvido? Não, quer que eu ponho? Eu quero que o som fique mais... Você é moderna, você também. Eu sou nova nesse Insta aí, peraí. Você tá melhor que eu falo Mas que eu sou então, doida isso, sauna. porque fica melhor o som. Tá. Mas então, Cris, a questão é, como você falou, nós não fomos ensinadas. Aliás, isso, agora está ótimo. Aliás, é uma coisa que nós realmente não aprendemos quando éramos jovens. Você é bem mais jovem que eu, mas assim, na minha época, então, não se falava em sexo. Eu vou contar para você e para todos que estão me ouvindo. Até para namorar tinha que ser de vela. Você é do tempo da vela, Não, Cris? Não, pois é. me conta. E você já viu falar o que é isso? É alguém ficar observando vocês, é isso? É isso aí. Gente. Então, não podia sair, não podia namorar, não podia ficar sozinha. Então, assim, agora você imagina o que eu tive que fazer para sair dessa situação de toda vigiada e tal, para até chegar, as pessoas ficam me perguntando, mas como é que você fala? Ah lá, alguém está falando, eu era Vela da minha irmã, verdade. Então, não é um termo tão desconhecido, né? Então, você imagina, Cris, de quem namorou com vela até chegar à minha idade e está falando abertamente de sexo. Me fala uma coisa, isso? o que fez? Eu sou curiosa, eu estou apaixonada pelo seu trabalho, exatamente pela sua idade. Porque para você virar uma sexóloga, ajudar as pessoas a falar de sexo, você teve que quebrar barreiras que a minha geração a gente não precisou.
que fez? Eu tô curiosa com a sua história. Eu sei que você me convidou. O que fez você se tornar? Vai, agora a minha pergunta para você. O que fez você se tornar você? Legal. O você de agora, porque amanhã eu já não sei. Exato. Que mulher Olha, doida, cada hora a gente é uma. Para, não põe a gente numa caixinha que você vai se danar. Eu gosto de a doida. questão é o seguinte, então, eu passei por muitas, assim, por muita transformação, uma transformação assim. Quem eu sou hoje, acho que tem a ver, sim, com quem eu fui, mas meu propósito é cada vez me reinventar. Por quê? Eu sempre tive uma sexualidade assim bem aflorada. Só que eu nem sabia disso. Eu nem sabia disso. Deixa eu falar um parênteses. Fala. Imagina a sua filha Larissa te escutando. Quando eu conheci ela, eu falei, como é que é ter uma mãe que fala de sexo? Olha, eu ia morrer de vergonha de ouvir minha mãe. E ela, eu nem ligo mais. Mas eu acho. Você imagina a sua mãe falando, olha, tinha sexualidade aflorada? Minha mãe jamais falaria isso. Mas qual é o problema? Então, mas a gente não escuta isso das nossas mães. Pois mas então, eu sempre tive uma sexualidade muito aflorada, só que eu nem sabia como desenvolver, nem tinha condições. Então, assim, eu comecei a me abrir para isso. Bom, sou psicóloga, sempre fiz terapia, né? Porque para você atender, eu atendo, Cris, em consultório há mais de 28 anos. Então, fiz terapia e comecei a me descobrir na terapia, né? Isso aí, quem for psicólogo sabe do que nós estamos falando. E mesmo quem não seja, sabe também. Pera lá. Dia das Mães, minha irmã disse que ia dar um vibrador para minha mãe. Perguntei se ela queria matar a véia. Pois é, Nath, a questão é essa. Isso é uma boa filha. Isso é uma boa filha. Então, Cris, eu já tô amando essa live louca. A Larissa tá ali dando risada. Peraí, eu vou chamar minha mãe. A minha a minha irmã Gra, lá de Londres, eu já vi que ela entrou. Eu vou chamar minha mãe aqui quando você fala. Pode falar. Então, a questão é a seguinte: eu sempre tive uma sexualidade aflorada. Sempre me cuidei, sempre tive sexualidade aflorada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: com o passar do tempo, bom, aí eu fiz psicologia, hoje eu entendo que eu fiz psicologia para também me conhecer, né? Então, fui fazer psicologia para me conhecer, para me encontrar, e a verdade é que eu me encontrei. Então, eu fiz psicologia, depois eu fiz a filha cuidando da saúde da mãe. Fantástico! A Larissa está dizendo que aquela menina, a Nath, se não me engano, está cuidando da saúde da mãe. É isso aí. Olha. Então, Cris, vamos lá. Eu fiz psicologia e comecei a me descobrir, não só com a psicologia, bom, me casei com 22 anos, vamos fazer 49 anos de casados com você o mesmo está casada marido, com o mesmo homem? Com o mesmo homem, pai da Larissa, que você conhece. E me fala uma coisa. E ele está aqui me ouvindo. Você, entre nós, então, escuta, vocês ainda têm uma vida sexual ativa? Sim. E por que não? Então, gente, o que essa mulher falar, nós vamos marcar no papel. Pega o papel e a caneta. Não põe no celular que a gente tem medo que hacker vai pegar os Menina, qual o segredo? Não, agora eu vou entrevistar você. Qual o segredo? Pera um pouquinho. Não, tô nervosa. Mas você não me deixa contar a história. Fala, aí, tô nervosa. Então eu fiz psicologia, depois eu fui fazer Gestalt terapia, né, que você conhece. Depois eu fui fazer psiconeuroimunologia, que é uma ciência que estuda a interconexão entre os nossos pensamentos, sentimentos e o funcionamento biológico, né, do nosso corpo. Não satisfeita, eu fui fazer sexualidade humana na Faculdade de Medicina da USP.
Foi aí que eu apaixonei, porque eu ficava estudando, 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 e aí foi aí que eu apaixonei, falei, stop, é aqui que eu vou ficar, achei minha praia. Então, e eu trabalhei, Cris, como pesquisa, eu trabalhei a influência do relacionamento conjugal satisfatório na sexualidade, entendeu? O link entre a relação amorosa, conjugal, e a sexualidade. E eu descobri coisas incríveis. Eu descobri, por exemplo, que essa questão do desejo sexual em mulheres a partir de uma certa idade acabar é pura, vou usar uma palavra jovem, é pura babaquice, é cultural. Então, uma filha dá querer dar, né? Não sei se afinal deu. Uma filha querer dar um vibrador para a mãe é cuidar da saúde dela. Porque, olha, ontem, não sei se você ouviu, Ô, Cris. Gra, vamos dar um pra mãe? E vou falar, foi médico, ordem do médico, mãe, para melhorar a sua saúde. Mas é isso mesmo. Olha, ontem eu assisti uma live aqui no Brasil da maior autoridade em sexualidade no Brasil, pelo menos a nível assim, de pesquisas, ela tem longa pesquisa, doutora Carmita Abdo, do Hospital do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Foi com a Carmita, minha professora, com a Carmita que eu fiz o meu curso. Então, ela disse textualmente isso, a sexualidade começa no ventre materno, quando o bebezinho está lá chupando dedo. Esses dias eu vi um ultrassom da minha neta que está para chegar, está lá a Beatriz chupando o dedinho dela. Então, a sexualidade nos acompanha, Cris, dá para entender isso? Eu acho que todas as mulheres que estão aqui têm não só que ouvir, como espalhar, multiplicar essa informação. Começa desde o ventre materno e ela vai até o tempo que você durar. Então, sexualidade, se você vai embora daqui desse mundo aos 98, você vai ter sexualidade até os 98. O que acontece? A sexualidade, ela se transforma. Uma menina de 20 que pode querer transar, sei lá, 20 vezes ao dia, é um nível de transa e de desejo, porque tem a ver com a constituição fisiológica da pessoa. Tem a ver com os hormônios. E eu sei que eu tenho hormônios sexuais sem tomar reposição. Ainda perguntei para a Carmita ontem, sobre reposição, terapia eu quero de reposição saber disso. hormonal para mulheres pós-menopausa. Que idade você tem, Cris? Amorzinho, eu tô com 43 e a minha mãe teve pré-menopausa com 45. Então eu já fui no médico e o médico já falou: você quer fazer reposição? E eu, não. Olha, eu tenho uma informação quentíssima. Fala. De ontem à noite, que a doutora Carmita Abdo, ela é psiquiatra. Peraí, vou chamar a Dani para assistir isso aí, porque eu estava falando com uma Cuidado, você vai tocar em alguma coisa aí, vai pifar, não? Não vou não vai não. Eu preciso chamar ela então, para assistir isso aqui. Vai, fala. Tá. Então vamos. A doutora Carmita, eu fiz a pergunta para ela, que eu gostaria, estava na live, né? Eu gostaria de saber que relação entre desejo sexual e terapia, TRH, que o pessoal fala, né? Terapia de reposição hormonal para mulheres pós-menopausa. Aí ela disse o seguinte, que é muito controvertido isso, que alguém teria que conversar com o ginecologista, cada caso é um caso, não dá para falar assim no geralzão, não dá para receitar, mas que se fosse tomar, não tomar via oral, mas aqueles implantes, né, que coloca no corpo, na pele, né? Você sabe, porque eu nunca usei isso. Então,
Agora eu quero te falar uma coisa mais importante do que o que a Carmita falou, que foi Sim. uma longa pesquisa que eu fiz no meu livro, Ah, até depois quando você vier ao Brasil, de repente a gente pode trocar figurinhas. Você me dá seu livro, vamos, eu te dou o vamos, meu. vamos. Aí Não, eu te mando não, agora o meu livro. tô Ah, falando sério. ah, Aí, então, o que que eu pesquisei e o que que eu achei? Existe uma tendência a uma queda natural da produção de hormônios em mulheres pós-40, ok? Até aí tudo bem? Tá todo mundo escutando? Tá. ah. Existe uma queda natural da produção de hormônios, estrógeno e progesterona. Só que a simples a reposição, meu filho é ginecologista e mastologista. Eu me lembro que quando eu retirei o útero, então meu climatério foi assim, foi cirúrgico, né? Eu entrei por cirurgia. Então, aí assim que eu saí da cirurgia, o meu médico já me deu hormônio. E aí fiquei tomando hormônio 8 anos. Aí meu filho, que também estudou lá na Faculdade de Medicina da USP, onde eu fiz o curso, ele começou a estudar gineco, né, lá, ginecologia. Aí ele perguntou para mim, mãe, mas espera lá, você tá tomando hormônio? Por quê? Você tem sintomas, fogacho, irritabilidade, tal, tal. Aí eu falei para ele, não. Ele falou, mãe, então vamos parar com isso. Aí, eu estou Olha, contando a minha história, né? Estou contando a minha sei, história. sei, Então, de repente, você viu, serve para mim, mas posso inspirar vocês, né? sei. O que que o meu filho falou? Mãe, se você não tem sintomas, por que está tomando? Falar, meu filho, saí da cirurgia, médico manda, a gente obedece, né? É, Não é? é. Aí saí da cirurgia e comecei a tomar. Aí ele falou, não, vamos fazer, vamos tentar uma... Aí eu fiz um tempo de transição entre a medicação alopática e uma medicação fitoterápica, entende? Para Uhum. um hormônio fitoterápico, não me recordo mais. Eu sei que depois eu fiz essa transição e depois de um certo tempo não uso absolutamente nada. E voltando à minha Olha, pesquisa da USP, ah, existe um declínio natural dos hormônios hormônios. femininos a partir dos 40, né? Sim. Mas essa questão da libido, do desejo sexual, do tesão, é mais do que simplesmente biológico, porque sexo está aqui, moça. Uhum. Sexo está aqui. E eu tive uma experiência super interessante quando eu terminei meu curso lá na USP, como eu tinha falado de uma coisa que até então não se falava, era o relacionamento e a sexualidade com a Uhum. ligação. Uma colega que era da Unifesp, lá de São Paulo, me chamou para fazer uma palestra lá. Ela gostou da palestra, do meu tema e me chamou. E eu estou lá no auditório, junto com um tanto de pessoas, de médicos, ginecologistas, tinha um auditório lá. Aí estou Sim. falando minha pesquisa, falando, olha, existe uma tendência a diminuir os hormônios, a diminuir o desejo sexual das mulheres. E eu apresentei pesquisas assim, eu acho que aumenta o prazer. Exatamente, eu sou de acordo com você. Cristiana, só Gente, Cristiana, eu não que tô, sabia que eu não tô vendo nenhum dos comentários mais, sumiu para mim os comentários. Por que será? eu que estou vendo, eu não sei, eu que estou vendo, mas não mexe Ah, não, porque não. Ô, Larissa, o vai que 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 eu isso vai faço para eu embora. ver? O que eu faço para ver os comentários? Mas aí tá, deixa eu Ah, te contar. fala. Aí eu Ah, estou lá falando da minha pesquisa. E minha pesquisa foi super extensa, porque eu pesquisei mulheres brasileiras, americanas, suecas, australianas, iranianas, e percebia-se isso.
uma queda gradual Não e importa a muito nacionalidade. gradual. Tinha diferença dessa Não queda de importa. nacionalidade? Não, não. Hum, Existe uma tendência. hum, Só que eu estou lá falando, crente que eu estava abafando, um médico levanta o dedinho e lá, depois eu fiquei sabendo que era o chefe da ginecologia da Unifesp. Eu me recordo o visual dele, mas eu não me lembro do nome. Aí ele sim. falou assim: olha, muito parabéns pela sua pesquisa, muito ampla, parabéns. Aí ele virou para mim assim: a senhora só esqueceu uma coisa. Ei, ai, ai. Ai meu Deus, lá vem botar defeito na minha pesquisa. É, Aí eu falei para ele: o que foi? Pois não, né? Educadamente eu falei, aqui é. por dentro estava assim, Pois e não, agora? filho da mãe, o que você quer? Por que você É. está falando? Aí, moral da história, ele falou, tudo isso aí, sua pesquisa está maravilhosa e está muito bem feita. Só que a senhora esqueceu de falar que isso é cultural. Resumo da ópera: Hum, sexualidade, desejo sexual em mulheres após 40, é que nós fomos educadas para não sentir tesão, para não sentir desejo, porque sexo é sujo, porque sexo é pecado. Desde menina lá tinha que andar, era com vela. Então, assim, quando as mulheres casam, e aí, cadê o prazer? Ah, mas sim, como? Se eu não aprendi, não é isso? sim. Então, para que falar tudo isso? É a responsabilidade de quem tem filha hoje. Porque os meninos, naturalmente, são mais livres porque não tiveram esse cerceamento da sexualidade deles. Ao contrário, né, Cris? Uhum. Empurra-se os meninos. Sim, Só sim. que as mulheres são puxadas para trás. Você sabe uma Uhum, coisa que eu escuto demais no meu consultório e nas uhum, lives e tal? A mulher fala assim: ai, eu sou viúva, ai, eu sou separada, ai, não tem mais isso, não. Não, nunca fui muito de gostar de sexo, desde menina, desde jovem. Então, o que, que uhum. acontece? As mulheres alienam uma parte importante de suas vidas, que é a sexualidade. Porque a sexualidade, em primeiro lugar, é para nós mesmas. É. Quem quer arranjar parceiro, E, arranja parceiro. e eu percebo assim, Celisa, eu vejo o que aconteceu comigo no meu casamento. Eu tive filhos, e aí parece que a gente realmente começa a se esquecer. E eu lembro que eu estava É, muito cansada. E aí foi quando é, eu percebi que o romance saiu do meu casamento, aquela conquista, a gente só focava nos filhos. E aí, no meu processo de realmente fazer terapia de casal, tentar salvar o meu casamento, a gente teve uma terapeuta maravilhosa, chamada Laura, que nos ajudou muito. E no ela, Brasil ou aí nos Estados Unidos? aqui nos Estados Unidos. E ela falou uma coisa que mudou a minha vida, e eu coloco também para muitas mulheres no livro Doidas no Divã, que eu não sabia a diferença de felicidade e prazer. E isso é um dos maiores, para mim, obstáculos para você, por exemplo, focar numa vida sexual mais saudável. Então, eu tenho muitos grupos de mulheres, principalmente os últimos anos que eu fiz aqui nos Estados Unidos, que a mulher falava assim: não, Cris, eu sou feliz com meu marido. Não, ele é um homem bom, ele é um marido bom. E elas não conseguiam expressar. E a Betty Freeman, uma das grandes feministas, no livro 1963, que ela falou a Mystique Feminina, para quem leu aí no Brasil, ela fez uma pesquisa com as mulheres na década de 50, mulheres Uhum. casadas, e ela criou algo, ela questiona nesse livro, que foi um movimento livro, que ela cria essa expressão, ela fala, é o problema que não tem nome. Olha que expressão que ela coloca. É um problema que a mulher está no casamento, mas ela não consegue explicar por que ela tem uma insatisfação, não apenas sexual. E eu brinco, Celissa, que eu falo que eu acho que eu descobri a resposta que a Betty Freeman nunca descobriu no livro dela, A Mystique Sim. Feminina, que é o quê? Nós confundimos felicidade com prazer. Porque Aham. felicidade, ela é abstrata. Você pode olhar e falar assim, e é o que acontecia com o meu casamento. Quando eu quase me divorciei, eu lembro que eu olhava o meu marido e falava, gente, ele é um homem bom, ele é batalhador. O que está faltando?
O problema é que não tinha nome. Eu não sabia trazer prazer. E prazer tem que vir pelos 5 sentidos. Tem que sentir na pele, Exatamente. tem no cheiro. E aí foi quando eu entrei em contato com o trabalho do Pausec e de vários outros especialistas falando de técnicas práticas e naturais para trazer a oxitocina, que é o hormônio da paixão, que faz a gente se sentir unido. Então, no livro Doidas no Divã, eu tenho um capítulo inteiro que eu falo quando eu virei para o meu gringo, meu marido, e falei para ele, olha, eu quero usar a gente de cobaia. E ele o quê? Eu falei, a oxitocina é liberada através do toque, né? Agora com distância social temos que... É. Mas assim, a gente não se tocava mais. E aquilo que você falou, Celis, é muito verdade. O órgão sexual mais importante, ele está entre as orelhas. Então a gente Exatamente. tinha parado. E aí eu lembro que nós começamos assim, a assistir televisão, e eu falo isso para as mulheres quando eu dou curso aqui nos Estados Unidos. Pega na mão do marido, não senta do outro lado do sofá. Vai tocando, vai liberando oxitocina. A dança, eu não estou brincando, pelo menos 2, 3 vezes na semana hoje, a gente limpa a cozinha, que aqui não tem empregada, é outra cultura. A gente dança, eu ponho música. Então, não adianta só falar. Eu acho assim, quando a gente seguir uma pessoa como você, quando temos que praticar, a sexualidade ela tem que ser praticada, tem que estar liberando Exatamente. oxitocina. Então, assim, eu acho Ó, fantástico. Cris, posso fazer Claro, claro, uma claro. observação? É oxitocina. Aí no É, Brasil, oxitocina. escreve, você pode escrever ou com X, É, oxitocina, ou é, então oxi, com CI, ocitocina. Aqui nos ocitocina, Estados Unidos é oxytocin. oxitocina. Ok. Anyway, É, é. é importante isso que você acabou de falar. Eu falo isso também no meu livro. O toque, o abraço, o beijo, sabe? É preciso assim respirar sexo, pensar em sexo. No meio da tarde mandar uma mensagem apimentada, porque a questão é o seguinte: os casais, com o passar do tempo, se dão só bicotas, e aquelas bicotas. Esquece É. como é que chama? Parece Esquece que a dá choque, pandemia. né? Parece É, que dá choque. esquece a pandemia, É, porque é uma coisa é, situacional. é. Não, não é isso, Luciane. É ocitocina. Depois você O- olha no. Oxitocina. É. Ela falou oxitocina. Não, tem o OXI ou CI, tem que tirar. Então, Eu vamos escrevi lá. aqui, ó. É. Certo. Pode ser com X ou com C. Certinho, os dois. Tá, isso é pesquisa. Bom, então a questão é a seguinte: precisa de toque. Gente, Sem dúvida, sem a dúvida. pele também é um órgão do prazer, porque os casais vão perdendo a tesão, se dão só uns bicotinhos assim, né? É, E coisa mais sem graça. é. Então, aquela paixão. Sabe o que eu faço, Cris? Hum. Quando os casais chegam para mim e falam: uma vez eu tive um casal, mas eles eram belos. Pensa num homem deus grego e pensa numa menina assim, nossa, gatérrima, Sim. gatérrima. É. Aí, mas eles não tinham tesão. Eles trabalhavam muito, os dois trabalhavam muito, cada um na sua área, e eles não sentiam nada um pelo outro. Quando se encontravam, só queria dormir. Era um casal que já moravam juntos, tal, mas, exato, a Célia está dizendo, a rotina tira o desejo. Então, é preciso abrir espaço na agenda. Não aquela coisa metódica, porque sexo com horário marcado também tira tesão. Então, eu aprendi a dormir pelado no segundo casamento. Exatamente, tem que inventar, tem que ser criativo. É. Nós precisamos ser criativos. Você sabe, Celisa, que para salvar meu casamento, eu comecei a fazer algo que você acho que vai concordar comigo, que a psicologia, mesmo a faculdade de psicologia não me ensinou,
que era a Não, diferença... psicologia a gente não estuda a diferença do cérebro do homem e da mulher. Então, tinha uma mulher na terapeuta, na sessão de terapia de grupo que eu fazia, ela falava assim, o meu marido chega e eu quero conversar e a gente não tem nem mais intimidade, quando vê, ele já quer ir para baixo, aqui tem muito basement, né, embaixo, ele já quer ficar na garagem, ele quer fazer... E aí, eu lembro que na época eu não tinha consciência. Então, assim, quando eu comecei a compreender, isso eu acho muito importante, não tem como ter uma educação sexual sem antes ter uma educação da diferença do homem e da mulher, das diferenças dos gêneros. É o que eu falo, a gente merece direitos iguais, mas a gente não é igual, né? E a gente tem que entender. Então, o homem, para ele libertar o estresse, né, ele precisa o quê? Sair, o cérebro dele precisa apagar, né? Nos Estados Unidos fala zone out. Né? Ele precisa relaxar, ele precisa fazer uma outra coisa, ele precisa chegar e deixa eu ver o carro, para arrumar o carro, para mudar o foco dos meus problemas. A mulher, o cérebro é o contrário, né? Quanto mais eu falar sobre esse problema, acontece uma coisa, uma amiga te ofende, a primeira coisa que a gente faz é ligar para outra amiga. Você acredita que ela fez? Então, quando eu comecei no meu casamento, respeitar o meu marido e como ele volta à retomada do prazer, então ele chega em casa, antigamente eu já ia falando, hoje não, eu deixo ele abaixar o nível de cortisol, de estresse, deixo ele fazer, se eu tô com algum problema imediato, eu espero ou eu ligo para uma amiga. Então eu acho assim, o que não dá só para ter uma... Você não concorda, Celis, uma educação sexual sem ter a educação da diferença dos gêneros? Porque a gente está brigando sem se conhecer. E isso é uma coisa que é terrível, e que essa guerra do sexo, eu percebo que ela continua, mas isso é uma grande bobagem. Sabe por quê? Porque nós queremos ser felizes. Então tem uma coisa que é comum. O homem quer ser feliz, a mulher quer ser feliz. Agora, quanto ao sexo, eu aprendi assim, mulher só faz sexo quando estiver muito bem, tudo bem. E os homens fazem sexo, são muito mais inteligentes que nós nisso, viu? Meu marido está aí me ouvindo e eu atesto. Então, os homens fazem sexo para ficar bem. E aí, eu ainda não domino separar a rotina do sexo. Mas tem que inventar, tem que abrir espaço, viu, Silvana? Tem que abrir espaço na rotina para o sexo. Mas eu estava dizendo, os homens são mais objetivos, eles desestressam com o sexo. Nós já ficamos com essa neuro só quando eu estiver bem. Eu tinha uma cliente, espera só um pouquinho, Célia, tenho 55 anos e meu marido 58 e somos felizes sexualmente. Graças a Deus, conserve, que é isso aí. Então, tanto assunto a gente vai juntando um no outro. Tem uma pessoa aí que eu queria responder. Ela diz o seguinte, você pode se identificar, eu não consegui ler o nome dela. Ela diz o seguinte, minha amiga tirou o útero, tirou os ovários e aumentou a tesão dela enormemente. Se isso é normal... É porque ela esqueceu de terminar. Normalíssimo. Ô, Celisa, ela esqueceu de terminar. Ela tirou o útero, o ovário e o marido velho agora tá com novinho. Não, tô brincando. Não. Ela diz por isso o seguinte, que o tesão aumentou. Que a tesão aumentou e se isso era normal. Normalíssimo. Porque nós temos que desmistificar que o sexo tem a ver só com hormônio. E aí, uma pesquisa que eu fiz, que está no meu livro, é o seguinte, apenas, acho que umas 7% de X mulheres, eu não guardo, eu não sou obcecada por pesquisa, né? Eu tiro a mensagem. Apenas uma pequena parte das mulheres, que 7%, que usavam a terapia de reposição, aumentaram o apetite sexual. Então, o apetite sexual, gente, tem muito mais a ver com o relacionamento, com a tesão, com tudo isso que você está falando, os órgãos dos sentidos, dançar, sabe, tocar, beijar, tudo isso, do que
do que só hormônio. As mulheres ficam presas nos hormônios. Além do que o hormônio faz mal, pode dar câncer de mama e É. outros tipos de câncer. Celise, eu tenho uma pergunta para você. E foi uma Pois pergunta não. que eu fiz para um professor meu de sexologia na faculdade. Até hoje, eu já perguntei para uns 5 sexólogos e cada um tem uma resposta diferente. Vejamos. Vamos lá, tchau, 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 A tchau. ver, a ver, a Não, ver. é uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho e eu ainda, até como terapeuta, tenho muita humildade para às vezes falar que eu não sei a resposta, tá? A gente sabe que nós somos animais, como qualquer animal do reino, né? E tem uma coisa que é o cheiro, que é a pele. O que eu percebi muito mais nos Estados Unidos, eu vi que tem várias mulheres da tribo Divas no Divã que moram nos Estados Unidos, que já me contaram a história de vocês. Eu percebi muito quando eu comecei a fazer terapia em grupo com mulheres americanas, uma tendência da mulher casar com um homem, escolher um homem muito focado na lógica. Ele era um homem bacana, estudado, provedor, bom, mas eu não tinha química nenhuma. Então, quando eu tive mulheres que reclamavam, eu não tenho tesão com meu marido, eu não tenho, filho chegou, eu comecei a fazer essa pergunta. E a minha pergunta era: quando foi a última vez que você lembra que você teve um sexo com bastante paixão, tesão com seu marido? Aqui nos Estados Unidos, eu vou mentir, mas eu não sei exatamente a porcentagem, porque eu nunca fiz uma pesquisa, mas foi muito mais do que eu imaginava a porcentagem de mulheres que olharam para mim e falaram assim: eu nunca tive tesão pelo meu marido, nem o beijo dele eu gostava. Eu Meu casei Deus. porque... Muitas. A minha pergunta para você é... Gente, se eu tô doida, escreve aí, não vocês, mas vocês não conhecem amigas que casaram com homem que era bonzinho, limpinho, educadinho, mas que não tinha tesão nenhum, porque ele era um homem bom ou porque tinha se magoado com outro? Dá para uma mulher desse, um casal desse, resgatar a paixão do cheiro do animal se ela nunca existiu? Complicado, né? Você não vê isso no Brasil? No seu No consultório? consultório? É. Não, as mulheres falam, chegam, as minhas clientes, que eu já tratei ao longo Sim. desses 28 anos, elas não falam exatamente do que não tiveram, nunca casaram, não. Elas falam o problema que mais sério que eu lido no consultório é o seguinte: é o casal que tinha tesão, gostavam Sim. do outro, transava e tal, principalmente quando era mais difícil, né? Mais difícil, eu quero falar assim, quando não estavam na mesma casa, antes de casar, e depois no começo do casamento transam e gostam e tem tesão e tal. A partir de... Esse é o problema mais sério das brasileiras, Sim. eu diria. Sim. A partir de um certo momento, 7 anos, 8 a crise dos 7 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, o casal começa a esfriar. Por quê? Porque tem filhos, tudo muda, né? Tudo muda. E aí, agora, é bem difícil. Dá para criar uma paixão física, química que nunca existiu? Essa é a minha pergunta. Que nunca existiu, eu não tenho essa resposta. Agora, que dá para recriar, reinventar o que já existiu. O que já existiu, sim. Sim. Por quê? Pode observar, eu tenho observado que nessa quarentena os casais estão mais juntos. Aliás, tem 2 possibilidades, né? Ou estão preparando para, quando acabar a pandemia, separar, ou então estão se reinventando, entendeu? Então os casais podem se reinventar. Eu queria falar uma coisa para você e para outras pessoas, para todo mundo que estiver aí. Tem uma série, acho que é daí dos Estados Unidos, que se chama Brincando com Fogo. Você já viu?
Não, eu tenho que ver qual o nome Anota, aqui. anota, Brincando com anota. Fogo. Tá. Brincando com Fogo. É uma série aí dos Estados Unidos, eu vi na Netflix. Eu vi na Netflix. Então, são casais, mas casais assim, homens e mulheres, super sarados, homens belos, mulheres lindas, culturais, vão para um determinado lugar, tipo um Big Brother do Brasil, tipo um Big Sim. Brother. E aí, só que lá tem uma regra, não podia transar. Veja hoje, ó, que acabar a live, Brincando com Fogo. Então, eles falam, a questão é tentar desenvolver, tem na Netflix, sim, Célia, tentar desenvolver conexões amorosas, de paixão, sem sexo. No começo, eu estava vendo eu vi 3 episódios. Meu marido, lá, eu e meu filho assistimos a série. Meu marido viu todo, mas eu estava nessas lives aqui, não vi inteiro. Aí, criar conexão. Porque o que um homem enxerga numa mulher, ou uma mulher enxerga no homem, à primeira vista? Aquela tesão, aquela magia, aquela coisa inexplicável que dá vontade, meu Deus, eu preciso saber quem é essa pessoa, eu quero, né? Então, essa tesão que depois passa para pegação, para beijo, para abraço, para transa, isso dá para mudar. Eu acho difícil, respondendo essa pergunta com toda sinceridade Sim. e honestidade, eu acho difícil um casal que nunca se curtiu, que casou por conveniência, porque o homem tinha posses, porque a mulher era filha não sei das quantas. Isso eu acho difícil. Até quero. Mas nada é impossível na vida, né? Eu estou falando do meu ponto de vista. Assim como você está fazendo sua pesquisa, tem que ser honesta. Então, eu acho difícil quando não houve nada, nada. Mas quem sabe dá. Aliás, pode ser um desafio, né? Aliás, pode ser um desafio. Aquele casal que casou por conveniência e começa com chamego, e começa. Admiração também dá tesão. Sim, admiração dá tesão. Mas quando já tem a química, então, eu trabalho com os casais, Cris, assim, voltar, sabe, fazer uma retrospectiva para ver aonde que o casamento se perdeu, entendeu? Tem que haver o desejo, lógico. A Valéria está dizendo, acredito que dá, tem que haver o desejo. Mas a Cris está falando outra coisa, você não entendeu. A Cris está falando quando não teve o desejo. Eu Isso, tive, Cris? eu tive uma mulher americana, dava dó, ela chorava 3 filhos, e ela falava assim, até hoje eu não suporto o cheiro da boca dele, eu nunca gostei. Só que ela conta Ó, isso. espera só um pouquinho, a Larissa está falando. Larissa, fala de novo. Too hot to handle. To handle. Acho que é isso. A Larissa colocou. Too hot to handle. Too hot Quente to demais. handle. Bom, em Então assim, português. dava dó, porque ela chorava e ela falava assim: eu não sei o que fazer, eu cansei. Olha, ela usou uma frase que me Ah lá, marcou. brincando com fogo. Tá, Brincando com vai. fogo. E ela falou assim que ela se sentia, todas as noites que eles transavam, ela se sentia, era como se fosse um estupro, de tanto que o meu corpo se fechava. E eu achava que no início foi uma das primeiras, clientes que apareceu com esse problema. De repente, várias, porque eu faço grupo de terapia em grupo, começaram a se abrir. E eu falei, gente. E aí eu perguntei para também um sexólogo americano, e ele falou uma coisa para mim, ele fez assim, Cristiane, com a nossa educação cristã, a gente colocou o desejo do corpo abaixo dos desejos da alma e da mente. E em vez de colocar todos no mesmo nível. Olha que lindo. Exatamente. Isso aí Então você tem que escrever. ele falou assim, então eu te falo uma coisa, esse cheiro do animal, de você ter um desejo, olha o que ele falou,
na minha experiência como sexólogo, você vai ter isso com uma ou duas pessoas na sua vida inteira. O resto, você vai fechar o olho e pensar naquele que você tinha no passado. Porque, assim, a gente aprendeu a não valorizar a paixão e o desejo do corpo. E muitas pessoas aceitam colocar isso a menos. Muito É, interessante a resposta, porque eu falei, nossa, talvez por isso realmente, fantástico, né? Uma fantástico. cultura cristã, judaica Exato. cristã, a gente aprendeu, não, esse aí é perigoso, porque. E ainda eu lembro que ele falou assim: a gente acha que o desejo é a entrega, né? Tanto que mulher que tem problema com orgasmo, ela tem também, tirando os aspectos físicos, o medo da entrega, de se perder no prazer, né? Naquela coisa que eu não controlo. Então, vem muito a raiz da nossa cultura judaica cristã. Deixa eu te falar uma coisa. Ah. A Silvana está dizendo, sem sentimento ou desejo, se tomasse bem, se não, também não importava. Então, a questão é o seguinte, você falou duas coisas aí, Cris, super interessantes. A religião, ela faz um desserviço para a saúde física e psicológica da humanidade. Porque eu já tive casais no meu consultório que já transavam normalmente, casais namorados, tal, vida normal de hoje, né? Não a de 1970. Aí, de repente, eles entraram para uma determinada igreja e aí foram castrados, falar que não podia, não podia. Se você visse o que esses dois casais desenvolveram, o homem ficou assim, sabe? Aquela pessoa que não se encontrou na vida, nem no trabalho. A mulher desenvolveu uma série de problemas, nunca conseguiu ter filho, quer dizer, sexualidade tudo. E tudo, peraí. Tá. Ai, a gente precisa de duas Sexualidade. lives, olha que essa mulher. Deixa eu te falar. A sexualidade e tudo mais ficou interditada. Então, nem filho ela conseguiu. Você já pensou? Não. Então, o negócio é o seguinte: tem que desinculcar, gente. Sexo é vida. A gente Sexo veio do é sexo, energia, né? nós viemos do sexo. Então, por que tem que negar? Se fosse ruim, não Celisa, eu teríamos. vou te falar uma coisa que você vai adorar como pesquisadora. Quando Fala, você querida. google em inglês o trabalho do Reich, que para mim ele foi o precursor do motel, tá? Uhum. Quando você estuda o trabalho do Reich aqui nos Estados Unidos, que o Reich acreditava que todas as neuroses, né, vinham da falta de orgasmo. Era a falta de orgasmo. A pessoa que tem orgasmo, você não vai ter tempo para neurose, né? E ele no final, e no final da vida dele, quando ele começou a criar a marca orgômica, né? Nem lembro do nome. Orgônia, né? Você acredita que se você, no Brasil tem Instituto Reich, né? Aqui nos Estados Unidos, você google o google.com, um monte de crítica do trabalho dele. Você quase não estuda. Quando eu vou em congresso... Verdade? E eu falo sobre Reich, as pessoas americanas não estudam na faculdade Reich. Aqui, por causa do protestantismo e do puritanismo americano. Menina, a gente vai ter que conversar, nós vamos trazer você para os Estados Unidos. Deixa eu te falar. Ela está dizendo aqui, meu marido diz que mulher que não gosta só fica nervosa. Exatamente, a mal amada que não solta. Uma outra pessoa falou assim que não dá para generalizar. Com certeza. Que o pastor fala. Isso, não dá para generalizar. Mas eu estou falando, quando eu falo, gente, eu falo sobre a minha experiência como profissional, como pessoa. Quando a Cris fala, ela está falando da experiência dela. É válido porque cada uma está falando do que a gente viveu, escuta, ouve, percebe, trata. Nada na vida dá para generalizar. Agora, se a pessoa fala, mulher que não goza fica nervosa, eu generalizo. Não, isso e você generalizo. sabe, Celisa, aqui nos Estados Unidos eu já fui convidada várias vezes para dar palestra dentro de igreja. E quando eu falo de sexualidade, gente, pega o poema de Salomão. É um poema sensual lindíssimo. Então, assim,
a sensualidade, a sexualidade, ela é bíblica, né? Então, exato. assim, quando você... O cântico dos cânticos é Nossa! maravilhoso. Então, assim, as pessoas usar, né, palavras de textos sagrados para usar, para justificar os problemas que elas têm, isso que eu acho que acontece muito, né? A Bíblia, ela cai na mão de pessoas assim, eu tenho dificuldade em amar o próximo, eu não consigo fazer isso, então deixa eu achar partes da Bíblia que me dá um respaldo para mostrar porque eu não aceito essa pessoa. Então, assim, cuidado, gente, cuidado. Eu tive, seríssimo, eu trabalho com mulheres em situação de violência doméstica, e eu tive uma mulher, o homem batendo nela. Na terapia, ela virou para mim e falou assim: você não entende, Cristiane. Eu tenho que ser submissa ao homem, isso é bíblico. E eu amo estudar a Bíblia. Eu falei: não, meu amor, na Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, que trata a igreja como Cristo tratou. E ainda no próximo verso fala: Cristo deu a vida pela sua igreja. O teu marido está querendo tirar a tua vida. Então você não pode ser submissa a um homem desse. Então tomem cuidado quando eles querem usar partes bíblicas ou qualquer outro texto para tirar o poder, o amor, a graça e a bênção que é de uma vida sexual saudável. Isso aí não é de Deus. Senão ele não faria a gente nascer do sexo. Né? A Beth está dizendo que, ai meu Deus, por muitos anos falou que a mãe falava que a sexualidade era pecado. Gente, sexualidade não é pecado. Nós estamos aproximando do final, viu, Cris? Infelizmente. Tem muita Adorei. gente aí, Cris, Eu tem quero muita achar gente seu aí livro. pedindo. Fala o Tem nome do seu muita livro. gente. Tem muita gente aí pedindo para a gente continuar a repetir. Meu livro aqui, ele, ó. Deixa eu ver. Mulher, relacionamento e Maravilha. sexualidade. Maravilha. Depois eu quero você. A gente vai fazer uma noite aí com você na nossa live, tá bom? Tá bom. Na tribo de doidas. Tá bom. Que você é Cris, doida querida. master. Cris, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui. Foi super legal. Jaqueline, me chama no direct, ela falou que está precisando de conselho. Cadê o livro? Ai, meu Deus, deixa eu colocar aqui. Mulher, Relacionamento e Sexualidade, Maria Celisa Meirelles Barbalho. Cris, minha querida, muito obrigada. Eu já vou te contratar para ser terapeuta da minha mãe. Você vai ser terapeuta da minha mãe, minha também. Vai estar eu e meu gringo aqui, ó, porque eu quero estar com a tua idade fazendo live falando de sexualidade aflorada. E depois, por quê, gente? Porque isso é saudável. Isso é saúde. Saúde não é a mulher de 70, 80 anos ficar lá triste, deprimida, só cuidando de neto, fazendo bolinho. Tudo bem, pode fazer tudo isso, mas vida sexual ativa, e eu defendo isso, Cris, porque é saudável. A mulher pode fazer bolinho para os netos, sexo é vida. Abraços, um bom final de tarde. Então, minha querida, é ótimo. Vamos depois Vamos repetir, sim, tá? doida Gente, linda, obrigada. Um beijo para todos, obrigada. Lembre do meu workshop, quinta-feira que vem, agora, 19 horas. Eu vou ensinar a ter vitalidade feminina. Não vou perder. Um beijo, Cris, obrigada. Querida. Tchau. Um beijo para todos. Elas estão querendo live parte 2. A gente... Meu Deus.